Mãe com perfil narcisista, pai codependente, ele sempre me superprotegeu e nunca me senti liberada para a vida por ele. Como fazer esse movimento agora, por mim mesma? Pois ele partiu em março. Deixa eu ver aqui se você colocou mais alguma coisa. Acho que não, né? Bom, aprendiz da vida, esse é o grande problema. Existem vários, né? Mas esse eu diria que é um dos maiores problemas da superproteção. Porque aí, em algum momento, o pai ou a mãe vão falecer, ou talvez vão mudar de cidade, ou você muda de cidade, né? E, e aí você não desenvolveu habilidades para viver fisicamente longe. Mas aí você coloca aqui um complemento, né? Gostaria de sair da simbiose com minha mãe e outras relações familiares, mas é tão difícil. Dá um certo medo, sabe? Medo de quebrar algo e não conseguir consertar. Qual oração de perdão posso fazer para os pais? Olha, eu vou ficar te devendo a oração de perdão, tá? Eu não tenho esse recurso, eu não, enfim, não costumo trabalhar assim com algo pré-definido. Mas, usando a palavra perdão, a palavra perdão, na verdade, ela se relaciona a deixar a ferida que o outro fez em mim cicatrizar. Porque quando eu não perdoo, ou seja, se estamos falando de perdão, necessariamente o outro me fez algo, né? Seja esse outro quem for, pai, mãe, vizinho, enfim. O outro me fez algo, me machucou, me ofendeu, enfim, vou usar a metáfora do machucado. E então, quando eu não perdoo, significa que essa ferida está aberta. Algumas pessoas utilizam muito banalmente a palavra perdão e usam como se fosse fácil, como se fosse só proferir a palavra, eu te perdoo. Então, o buraco é muito mais embaixo, porque trata-se ali de deixar aquilo que te afetou cicatrizar, abrir mão daquela dor, em próprio benefício, tá, gente? Quem perdoa é o primeiro beneficiado, significa que aquela ferida cicatrizou, não vai doer mais em mim. E eu acho que o principal é isso, tá? É você começar a trabalhar aí em você essa possibilidade de tudo aquilo que você está tomando consciência que seu pai e sua mãe fez de determinada maneira, mas que não deveria ter sido daquela maneira porque te trouxe prejuízo, tudo bem, a consciência é extremamente importante, prossiga. Se eu não vi lá atrás, por certo motivo, eu vou ver agora, porque eu preciso ver. É autoconhecimento. Toda vez que eu tomo consciência de algo, eu estou tendo uma informação muito importante a meu respeito e a respeito do outro, a respeito da relação com o outro. Entretanto, tome cuidado para não se entregar à dor da ferida que tem ali. E aí, por vezes, essa ferida vai levar tempo para eu cuidar dela. E tudo bem, leve o tempo que você precisar. Mas sempre com essa consciência de que não adianta julgar o pai ou a mãe ou quem quer que seja que tenha te machucado, te prejudicado. O que importa é você superar isso. Isso é o mais importante.
E veja bem que quando a gente deixa cicatrizar uma ferida, a gente se fortalece. Agora, em relação à superproteção que o seu pai te colocou, aí você precisa muito trabalhar a sua parte adulta. Porque superproteção significa que a sua criança interior ficou muito ativada. E aí, principalmente na hora que o seu pai falece, que você não vai poder contar com o apoio dele, o suporte dele, aí a sua criança fica sozinha com aquilo. Sei lá, vamos supor que o seu pai, ele te ajudava com o seu financeiro. Ele meio que fazia o seu financeiro. Portanto, você ficava num lugar infantil, porque se o dinheiro era seu, você é que tinha que, teoricamente falando, administrar o seu dinheiro. Mas tudo bem, era um acordo de vocês, ele te dava esse suporte. Só que na hora que ele falta, ele não está ali mais presente, e aí a sua criança não aprendeu a cuidar do financeiro, como é que você vai fazer agora? Bom, primeiro que financeiro não é coisa de adulto, desculpa. Primeiro que financeiro não é coisa de criança cuidar. Dinheiro, profissão, financeiro, coisas difíceis, enfim, várias coisas são de adulto cuidar. Portanto, aí, a cada área da sua vida que o seu pai agora estiver fazendo muita falta, é você colocar o seu adulto para cuidar daquilo ali. Pegando o exemplo aqui do financeiro que eu comecei. Portanto, o seu adulto vai ter que aprender a cuidar do financeiro. Sabe? Aprender mesmo. Pôr a mão na massa. Que tanto que entra, que tanto que sai, sei lá, projeção para o futuro, que tanto que eu vou gastar com cada área da minha vida. Enfim, é ir lá pegar a teoria da administração financeira pessoal, se for o caso, e aprender de uma forma racional, adulta e, coisa que é de muito adulto também, colocar em prática. Por quê? Se você deixar essa área na mão da sua criança, o que vai acontecer com o seu financeiro? Vai dar um monte de problemas, né? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para te dizer. E quanto a colocar o seu adulto mais à frente, na verdade, se o seu pai não tivesse te super protegido, talvez, não sei, tá? Porque outras conjunturas podem também estar aí associadas à superproteção do seu pai. Mas talvez a sua parte adulta teria se desenvolvido mais. E aí você teria uma maior autonomia hoje na sua vida, já que seu pai não está presente. Mas, de toda forma, é possível um exercício de constelação. Vamos lá? Gosto muito. É algo que a constelação contribui com a nossa vida que eu acho fantástico. Que é assim. Vamos pensar. Vamos pensar assim. Está aqui a vida. E vamos supor que está aqui você. Mas, e está aqui o seu pai. Mas, o que você está me contando é que você não ficou adulta diante da sua vida. Você ficou aqui criança. Você ficou infantil, referente a algumas áreas da sua vida, tá? Claro que um certo tanto você é adulta, tá? Não é algo assim de, não tem adulto nenhum. Claro que o seu adulto está aí presente. E eu costumo dizer para os meus pacientes que, no geral, o adulto de todos nós, ele sempre é muito bom.
A não ser que a pessoa tenha alguma deficiência intelectual, alguma dificuldade mesmo a nível intelectual. Mas se você não tiver nenhum grande comprometimento intelectual, eu te afirmo, o seu adulto, ele é muito bom. Mas Inês, então qual é o problema? Faltou energia nele. E a energia ficou muito aqui, na sua criança, e a dependência que ela tinha do papai. Papai, cuida da minha vida para mim. Porque se a sua criança ficou posicionada dessa maneira, como se você estivesse sempre falando isso pro seu pai. Pai, aqui ó, eu te entrego nas suas mãos a minha vida, cuida para mim. O que significa isso? Significa que você adulta, ó, está extremamente fraca. Cadê a sua conexão com a sua vida? Isso é muito grave isso, é sério. Então, o importante a ser olhado é isso daqui. Caso você, ao me ouvir, perceba que essa imagem aqui está fazendo sentido para você. Porque olha ali, ó. Dá uma olhadinha aqui para sua criança. Você está aí adulta, eu não sei qual é a sua idade, mas talvez até já velha, como disse a Regiane. Mas lá dentro de você, você ainda está uma criancinha que precisa do papai para cuidar da sua vida. Inclusive aqui, eu vi algo aqui que talvez seja até do seu campo, tá? Não sei. Olha aqui, eu pus aleatoriamente um bonequinho azul. Mas será que é tão aleatório assim mesmo? Porque ó, tá da mesma cor da sua vida que eu coloquei aqui. Portanto, eu vou modificar aqui a cor desse elemento que eu pus para representar a sua vida. Porque aqui, ó, a vida é de quem? Pus um branquinho agora de propósito. A vida é de quem? Portanto, quem que tem que cuidar da vida? Você. Então, vamos fazer um exercício. Olha aqui para o seu pai, ó. Vou colocar aqui sua parte adulta, olhando aqui para o seu pai. Mas você, olha aqui para o seu pai. Se a sua dinâmica de superproteção e dependência for em relação à mãe, então imagine aqui a sua mãe, tá? Para outras pessoas que estão me ouvindo. Então, olha aqui para o seu pai ou mãe e diga: eu cresci. Agora eu vejo. Então, olha aqui para sua criança. Você é adulta, olha aqui para sua criança e diga: nós crescemos. E agora sou eu adulta que cuido de você. Vem comigo. Então, chame a sua criança. Vá chamando quantas vezes precisar. Vem comigo. Não é o papai que cuida da gente mais. Sou eu adulta. Eu sou grande e forte. Eu dou conta. Vem comigo. Então, perceba se ela aceita o seu convite, se ela se movimenta em sua direção. Talvez você vai ter sentido que isso daqui foi possível. E que ó, até a vida te acompanhou, porque a nossa conexão com a vida, ela está muito conectada com a saúde da nossa criança interior.
Se tivesse sido possível, conforme eu conduzir aqui, se você sentir que foi possível, ok, vamos prosseguir. Mas se você perceber que não foi possível, que a sua criança agarrou aqui o papai desesperadamente, muito medo e tudo mais, aí você vai precisar trabalhar essa codependência com um pouquinho mais de cuidado. Talvez terapia, tá? Talvez você ainda esteja aí em pleno luto. Cuide desse luto, ok? Mas aqui, supondo que foi possível a sua criança se conectar com o seu adulto, então, ó, eu vou colocar a partir de agora essa representação aqui. Seu adulto juntinho da sua criança. E então, a sua vida tá aqui. E agora, você pode, então, de uma forma adulta, olhar para o papai. Vou virar aqui. Ó. Você vai cortar aqui um pouquinho, mas o meu objetivo é que você olhe para o papai ou para a mamãe. E diga: eu cresci. Sinto muito a sua falta. Mas agora eu vejo. Eu te levo no meu coração, como meu pai, por onde eu for. E ao dizer isso, imagine que, mesmo com o falecimento do seu pai, imagine, trabalhe essa imagem, que você não o perdeu, porque ele está dentro de você. Dê um lugar aí no seu coração para ele. Veja bem, metade do seu DNA é ele. Se você se olhar no espelho, você vai ver vários traços dele. E quantas coisas você aprendeu com ele, não é? Mesmo com ele te super protegendo. E o afeto, o amor. Portanto, sinta ele aí dentro de você. A sua criança provavelmente sofre muito porque achou que perdeu ele para a morte. Não, a sua criança está enganada. A gente não perde pai, a gente não perde mãe. A gente não perde ninguém da família. Basta a gente dar um lugar lá no nosso coração. E tendo feito isso, talvez sentido esse gostoso, esse quentinho de se sentir filha do seu pai, então você pode olhar para a vida. E olhando para a vida, diga para ela: agora eu te vejo. Mais uma frase aqui para o seu pai. Diga: me abençoe, pai. Me ensina a viver a minha vida. Vem comigo, por onde eu for, na minha vida. Então, a partir dessa frase, imagine que tudo que você vai viver aqui da sua vida, você se conecta primeiro com o seu pai e depois você vai lá e faz. Eu me lembro de uma paciente que o pai a socorria muito financeiramente. Na verdade, tudo que se referia a banco, o pai era a referência. E quando ele faleceu, ela teve que lidar com várias questões financeiras, inclusive ir ao banco, resolver várias coisas. E ela se sentia extremamente vulnerável, insegura em fazer isso. Então eu coloquei o exercício para ela. Antes de você sair de casa para ir ao banco, conversa com seu pai e chama ele: pai, vem comigo,
eu preciso da sua ajuda, me ensina. Seu pai está aí dentro de você. Aquilo que você precisar, peça ajuda para ele. E depois vem e faz aqui na sua vida aquilo que você tiver que fazer. Ok? Bom, fiz aqui uma dinâmica utilizando os bonequinhos da constelação. Que bom que mais uma pergunta deu para utilizar os bonequinhos, né?